uma carta lida, ou seja, transparente, que dê glória a Deus, onde o mundo possa ler e não há coisas incultas, escondidas e cobertas, ou seja, pecado. Uma carta lida, onde tudo que fizermos seja para a glória do Senhor, e a palavra vai dizer o que? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. Glória a Deus. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como o chapisco da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos de porão, que a minha alma desejou, porque não tinha os rabiscos para comer. Se a lei diz que o plantador, ele deveria deixar, não é verdade, o quê? Os rabiscos, sobras. Ele não deveria levar tudo, fazer a limpa, não. Mas aqui nesta geração não tinha os rabiscos, as sobras. Ruth e Noemi, quando voltaram de uma situação que estavam em dificuldade, se não fosse por esta lei e pela observância daquele povo, da sua geração, esta lei, passariam fome. Mas Ruth ia ali e catava os rabiscos e assim se sustentou. Mas Noemi ia ali e catava os rabiscos. Mas essa geração não, porque viraram as costas para Deus. Uma nação, uma geração, uma sociedade que não observa a palavra de Deus vai cair, vai sucumbir. Verdade. Várias gerações passaram. Houve uma geração que começou, que buscava a Deus, e eles se alegravam tanto em buscar a Deus, que eles começaram a vender as suas propriedades e dividir com aqueles que não tinham nada. E essa onda, digamos assim, de amor, de fé em Deus, de compartilhar dos seus bens com os outros, foi irradiando, pegando outras pessoas, até que chegou alguém que só quis imitar e foi, vendeu sua propriedade e levou só uma parte para parecer que era bonzinho. Nós sabemos, era um casal que combinou isso, chamado Ananias e Safira, e tentaram enganar ali o profeta, o homem de Deus, e perderam a sua vida. Mas o que isso nos ensina é que precisamos fazer o bem. Eu estava lendo uma frase do pastor Martin Luther King, um homem que teve um papel muito importante na luta contra o racismo. Pastor Martin Luther King perdeu a sua vida por isso. E ele, dentre muitas frases que ele tem, ele diz uma: comece a mudar o mundo, mudando você. Glória a Deus. Comece a mudar o mundo, mudando você. É muito fácil. Se todos os seres humanos procurassem mudar a si mesmo, o mundo seria realmente mudado. Eles ensinariam seus filhos melhor, ensinariam seus filhos a mudar a si mesmo. Glória a Deus. E assim se cumpririam o que está na palavra de Deus. É verdade. E obedecendo e lendo a palavra de Deus e colocando em prática, então realmente o mundo seria melhor.
colocando em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui nós vemos, não havia o que comer, porque não estavam obedecendo a palavra de Deus. Então, uma geração em pecado, uma geração caindo no mal, porque não obedecem a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que a nossa nação possa voltar-se para os princípios da palavra de Deus, que Deus possa levantar homens e mulheres, autoridades para governar a nossa nação, para que se cumpra feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quando o homem, as autoridades viram as costas para os princípios da palavra de Deus, o povo geme, como diz a palavra de Deus. Então não havia o que comer. Aí ele diz lá no verso 2: pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos estão tortos, todos armam cilada para sangue, cada um a seu irmão com uma rede. Cada um caça, né? caça Seu irmão. seu irmão. Que coisa terrível! Armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Esta é um exemplo de uma geração totalmente que abandonou a palavra de Deus. Nem os irmãos, nem os da família mais conseguem ter o amor. Acabou o amor. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Olha, ao invés, verso 3, ao invés de serem diligente, ativo, zeloso, dedicado, aplicado para o bem, são ativo, zeloso, dedicado, aplicado, ou seja, diligente para o mal. Que coisa triste. Tem até inteligência, mas é para o mal, para a corrupção, para a desonestidade. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. Misericórdia. Já tem uma posição de privilégio entre os demais cidadãos comuns, um juiz, mas ele ainda quer recompensa para dar a sentença. E se ele recebe a recompensa, o juízo sai até pervertido, não importa, porque o que importa é a recompensa. Nós sabemos que hoje ocorre isso, mas que nós possamos clamar a Deus para que haja justiça verdadeira. É verdade, irmão. Assim como Nínive foi para um nível grande de pecado, a ponto de despertar a ira de Deus. Há cidades, há nações que realmente se afundam em um nível total de pecado. E isso, meus irmãos, atentem, começam pelas autoridades. As autoridades perseguiram os cristãos primitivos, matavam, tudo com ordem das autoridades. Quando melhorou um pouco para os cristãos, foi porque o imperador Constantino se converteu. Então ele acabou com a perseguição dos cristãos e ele colocou então ali o cristianismo, né, a religião, como religião oficial. Foi quando os cristãos tiveram então um pouco de descanso.
As autoridades precisam ser alcançadas por Deus. Aqui nós vemos o juiz apressa a recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. O grande, quem são os grandes da nossa nação? Presidentes, governadores, deputados. Meu Deus. É triste. Falam, se eu não me engano, tem uma tradução até que diz que fala sobre os governos. Se apressam a corrupção da sua alma. A alma está contaminada. E aí cumpre o que a palavra diz, que quando o ímpio governa, o povo geme. Coloca para mim Oséias 4:18. Então vejam, a alma está contaminada. Assim, todos eles são perturbadores, são corruptos, perturbam a nação, perturbam os povos com a sua alma corrupta. E aqueles que servem verdadeiramente a Deus, querem viver uma vida honesta, correta, reta, sofrem ao ver a corrupção em todos os lugares. E aí Nínive estava em um nível tremendo de corrupção, também perseguindo os cristãos, e Deus, Ele determina que Nínive será destruída, mas através da pregação da palavra e do arrependimento daquele povo, Nínive não foi destruída. Há muitas nações que estão evoluindo no pecado mais do que outras, e é porque isso, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta do temor à palavra de Deus. Eu estava vendo um vídeo onde em Curitiba, Paraná, e lá de Paraná realmente foi de Paraná que saiu sentenças, que colocou muitos corruptos atrás das grades, fez retornar milhões de dinheiro aos cofres públicos que foram desviados. Os corruptos devolveram para diminuir as suas penas. Foi de Curitiba que tudo começou, mas depois começou novamente a corrupção. E lá de Curitiba eu estava vendo um canal da polícia, onde as polícias fazem valer a lei do silêncio e eles realmente trabalham. O que é diferente aqui no Rio de Janeiro, o que é diferente em muitas cidades. Por que lá funciona? Porque eu creio que há governantes que temem a palavra de Deus. Só é possível fazer isso quando as pessoas que temem a Deus governam. A sua bebida se foi, Oséias 4:18, eles corrompem-se cada vez mais, certamente amaram a vergonha. Os seus príncipes, passa um pouquinho, amaram a vergonha, os seus príncipes, seja, os poderosos. A corrupção aumenta a cada vez mais, mas nós temos que ser luz. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, resplandecer como astro no mundo. Quando nós vemos alguém caindo, um pastor se prostituindo, não importa quem seja, um irmão caindo, nós precisamos firmar as nossas estacas e dizer para nós mesmos: eu não posso vacilar, eu tenho que ser fiel. Já há muitos que estão sendo infiéis. Me ajuda, Senhor, permanecer fiel. Oh, glória! Um vento os envolveu nas suas asas e envergonha Sião por causa dos seus
sacrifícios. Que Deus tenha misericórdia. Quantas pessoas que Deus levantou, deu autoridade, colocou sim como juiz, como promotor, procurador, vereador, deputados, por aí. e se corromperam. Mas não é só o grande, não adianta só apontar a pessoas que estão em outras posições também, pequenas, que se corrompem apoiando o grande, que vão para o lado dos grandes por interesses, corrompendo a sua alma e a sua fé, aplaudindo, se associando. Se você se associa, aprova o corrupto, você está na mesma situação do corrupto. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos seguir o exemplo dos fiéis. Glória a Deus. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior que o espinhal. Veio o dia dos teus vigia, veio a tua visitação, agora será a tua confusão. Sim, vai chegar o dia da confusão e o dia da sentença, o dia da prestação de contas com Deus. Verso 5: não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Em meio a uma geração assim, o conselho era não confiar em ninguém. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Verdade. Que Deus tenha misericórdia, mas que se nós formos luz e o sal, nós conseguiremos influenciar outros para que a nossa geração não caia em uma desgraça como Nínive, como Sodoma, como aqui. Sodoma e Gomorra, prevaleceu a iniquidade, prevaleceu o pecado, a ponto de Deus ter que destruir, que ter que mandar fogo. Mas vamos ficar posicionados como luz e como sal, sendo exemplo em verdade, em fé e em obras, obedecendo a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Verso 6: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua e a nora contra a sua. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os da própria casa estavam assim. Em muitos lares acontece. Em muitos lares acontece isso. Mas nós temos que perseverar, clamando o Senhor e servindo ao Senhor e vivendo uma vida de santidade. Agora ele responde aqui, eu porém no 7, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Oh, glória! Então, temos que clamar, temos que anular os poderes da treva, temos que orar pelas autoridades, temos que orar por nossa família e esperar no Senhor. Eu porém esperarei no Senhor, o meu Deus me ouvirá. Oh, glória! Aleluia! Deus te ouvirá. Não pare de clamar, não perca a esperança, não pare de falar com Deus, continue sendo exemplo dos fiéis e também seguindo o exemplo dos fiéis, porque o nosso Deus nos ouvirá. Se Ele nos ouvirá, então vamos clamar. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. A palavra é avançar, a palavra é perseverar.
mas é perseverar fazendo o que é reto, é perseverar fazendo o que a palavra ordena, o que a palavra diz, andando com Deus. Não é andando com o mundo, não é se conformando com o mundo, não é ouvindo o ímpio, não é ouvindo os conselhos imorais, não é ouvindo a palavra de Deus. É assim que nós conseguiremos permanecer como o sal da terra, a luz do mundo, como exemplo para uma geração caída, uma geração corrupta. Faça a diferença. Se Deus te colocou como uma autoridade, faça a diferença. Onde Deus te colocar, faça a diferença como fiel. Amém? Que Deus. Glória a Deus, abençoe. aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor. Estou com a mão ocupada aqui, ô glória. Glória a Deus, aleluia.